Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Minha História, um quadro de entrevistas especiais no mês da consciência negra. E na entrevista de hoje estamos recebendo aqui o mestre Zezinho Casanova. Ele é professor e atualmente é o presidente da Academia Bacabalense de Letras. Casanova, é uma honra ter você aqui no nosso quadro Minha História. Ok, então também é uma honra estar aqui nesse quadro Minha História. Esse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, onde se discute vários assuntos pertinentes à nossa história. E Casanova, onde tu nasceu? Como é que foi a tua infância? Bom, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu cheguei aqui em Bacabal mais ou menos com 1 ano e meio de idade. Então, eu sou realmente maranhense, de fato, né? E de direito também agora, né? Porque eu não conheço praticamente nada sobre a cultura cearense, mas sei muita coisa sobre a cultura maranhense, então eu me sinto cidadão realmente maranhense. E hoje, como tu é professor, né, na cidade de Alto Alegre, e é presidente da Academia Bacabalense de Letras, e como é que tu descobriu esse teu amor pela literatura? Olha, a literatura, eu sempre gostei de ler, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de ler. Então, e de escrever, principalmente, né? Então, eu comecei escrevendo, assim, roteiros para programas de televisão imaginários, né? Eu fazia roteiros para programas de imaginário de televisão, revistinha, etc. Isso foi amadurecendo até que surgiu a poesia, né? Que foi realmente, na minha adolescência, já indo para a fase adulta, que eu consegui realmente entender o que era a poesia e que aquilo que eu produzia era literatura. Daí, esse meu interesse pela literatura maranhense. Tu é formado na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão. Estadual do Maranhão, na UEMA, UEMA. em letras, né, com especialização em língua portuguesa e literatura. Mas é importante que a gente vem trabalhando ao longo dos anos a literatura como um fator de desenvolvimento da sociedade. Então, acho que hoje, com o avanço da tecnologia, que vocês falam, os jovens perderam interesse, as pessoas perderam interesse pela leitura. Eu acho que não. O importante é você saber usar essas redes sociais, essas novas tecnologias a favor da literatura. Mas hoje é interessante que a gente vê que as pessoas estão tendo menos interesse pela leitura, né? Isso é um fato, né, Casanova? O fato é o seguinte, genericamente sim, mas se você promover um evento hoje em Bacabal ou em qualquer lugar do Brasil, uma feira de livros, o maior público são os jovens. Sim. Certo? Então, parece muita gente mesmo, né? Então, eu acho que, lógico, diminui o interesse, na verdade, você não vê muita gente com os livros nas mãos. Mas, se eles tiverem acesso aos livros, aparecem os leitores. Então, a gente vê isso nas feiras do livro. Isso acontece no livro, acontece em Imperatriz, acontece em Viana, acontece em vários municípios do Maranhão, em Caxias, onde os jovens vão em peso, né? À procura dos autores que eles gostam, né? Eu acho que a literatura infanto-juvenil é importante nesse sentido de criar interesse pela leitura, né? Porque a literatura não se resume aos clássicos. Clássico é uma coisa que você lê para estudar, quando você tem um sentimento mais profundo pela literatura. Mas o jovem, o livro tem que estar na linguagem que o jovem gosta, que ele entenda. E nós temos vários autores infanto-juvenis do Brasil e os autores americanos também são muito bons nessa área, né? Criaram personagens que estão no imaginário literário da criança e adolescente do mundo inteiro. Como é que foi tua caminhada até a Academia Bacabalense de Letras? Porque hoje tu tá na poltrona do Padre João Moana, né? Falou bem para João Moana esse ano. Padre João Moana completa 100 anos de nascimento. É um padre que nasceu aqui em Bacabal. Para quem não sabe, João Moana é bacabalense, certo? Ele é de uma família de imigrantes libaneses. E este ano nós completamos 100 anos do nascimento de João Moana. Está sendo feito, a academia já fez uma atividade, eu vou estar dia 22 no município de Viana, que tem uma ligação muito forte com o João Moana. João Moana nasceu aqui, né, e foi ainda criança para morar em Viana, que serviu de cenário para o seu livro literário de maior sucesso, que é O Outro Caminho. E a academia, ela surge como uma forma da gente despertar o interesse pela leitura, estar mais junto das pessoas. As academias estão ficando cada vez menos elitizadas, certo? São academias, em Maranhão,
Estão surgindo diversas academias, vários municípios são academias de letras, artes e ciências. A nossa academia é apenas de letras, né, aqui em Bacabal. Né? E o João Moana, para nós, é uma referência, né, que está sendo estudado. A Feira de Livro São Luís, ele foi o patrono da feira deste ano, João Moana. Então, um homem com mais de 50 livros publicados, maioria livros católicos, voltados para casais, para jovens e para a doutrina da Igreja Católica. E os sucessos literários, que ele deixou de produzir a literatura, que ele pode chamar de secular, né, como O Outro Caminho e Maria Tempestade, foram sucesso, dois romances de sucesso dele, e passou a dedicar apenas a livros católicos. E o tornou, na época, uma espécie que hoje ele pode chamar de Padre Zezinho, por exemplo. Né? Ele era, naquela época, isso. Né? Já gravava, não cantava, mas gravava os seus discursos, não, as suas pregações, suas homilias, enfim. Foi um padre realmente, muitos livros publicados para a juventude, para casais, né, para a educação sexual dessas pessoas. Então, João Moana, ele é uma referência hoje a nível internacional e uma figura que surgiu em Bacabal, né, que vem dando inspiração para outros jovens católicos e não católicos para se interessarem pela literatura. E muita gente nem sabe quem é o João Moana, né? Apesar de ter uma rua com o nome eu acho dele. Que Bacabal valoriza pouco os seus artistas. Né? João Moana era para ter aqui uma grande avenida com o nome dele. Não temos nenhuma escola com o nome dele em Bacabal. Né? Então, a gente precisa saber, muita gente não sabia, João Moana é bacabalense, né? Não viveu aqui, mas nasceu aqui. Né? E essas referências são os livros, que se você ler a literatura dele, você vai ver que ele lembra muito de Viana, muito de Bacabal. Né? Mais de Viana, porque lá que ele viveu a adolescência dele, lá que ele na adolescência saiu para ir para o seminário, se formou psicólogo, era médico. Certo? É uma história bem interessante. A primeira vocação de João Moana era realmente ser sacerdote católico, né? Que era a vontade da mãe dele. Né? E ele queria ser esse padre. Né? Como ele, mas naquela época achando que ele tinha que ser um filho doutor, tinha que ter um médico. Então ele para agradar os pais, ele foi ser realmente médico, pediatra. Depois, com o passamento dos pais, ele viu independente, ele foi seguir a vocação profissional dele, que era a opção pela Igreja Católica, e se tornou um padre de grande sucesso na época. Casanova, a gente está no mês da consciência negra, e você como poeta e escritor, de que forma, na cor da sua pele, ela influencia no que você escreve e nas coisas que você poetiza também? Na verdade, a quantidade de melanina que a gente tem no corpo, ela não determina a tua capacidade intelectual, certo? Nós temos a literatura produzida por pessoas negras, não negras e pelos povos originários, mas a população brasileira é a maioria negra. Então, quando a gente se identifica, quando a gente se assume enquanto negro, a nossa literatura acaba se engajando nesse sentido, de lembrar dos nossos ancestrais que construíram esse país com a mão de obra escrava, né? E que hoje a gente, através da literatura, gosta para fora. Acho que influencia muito, né? Porque a gente sente na pele o preconceito ainda hoje. Recentemente nós tivemos aqui o exemplo de São Gonzaga, né? Onde se tornou uma moça famosa ali nacional por conta de um comentário que ela fez na internet. Né? As pessoas pensam que a internet é terra de ninguém. A internet, ela precisa ser monitorada e controlada. Você não pode falar o que você quer, não pode escrever o que você quer, você tem que ter responsabilidade. Então, com relação ao meio da consciência negra e à literatura, eu me considero realmente orgulho de ser negro, me identifico como negro. Né? Nós temos outros negros na academia, outros escritores pardos também. Então, é uma literatura muito forte, né, que mostra a sua ancestralidade, seja na poesia, seja no romance. Casanova, e que mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo essa entrevista? Acho que muita gente acha que não vai nem saber que existe essa rua. Quem foi Padre João Moana a partir dessa entrevista aqui? Que mensagem você gostaria de deixar para a população de Bacabal nesse mês da consciência negra, para esse mês da consciência negra de Zumbi? Olha, a mensagem que ele deixa para Bacabal e todo o Maranhão é que, como diz o nome do quadro, valorize a minha história, a tua história, a nossa história. Que a gente possa, um homem e uma mulher precisa se autoconhecer primeiro, para que possa conhecer o outro. Né? Então nós vivemos em comunidade. Às vezes a gente não gosta do vizinho do lado, ou alguém da comunidade, da rua que a gente mora,
não vai com a cara da gente ou a gente com a dele, mas isso aí é porque as pessoas são diferentes em seus saberes, em suas personalidades. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, a respeitar a cor da pele, respeitar a religião, respeitar o comportamento sexual das pessoas, o comportamento, o conhecimento intelectual e os saberes populares, né? Porque às vezes a tua vizinha que não frequentou uma escola, ela sabe mais coisas do que você. Ela sabe daquele remédio caseiro que pode curar doenças que você tem, né? Ela pratica uma religião que trabalha setores que a tua igreja não trabalha. Então isso precisa ser respeitado. Nós somos, o Brasil, uma miscigenação, né? Uma mistura de negros, indígenas, brancos, né? E essa miscigenação, as pessoas, é uma mistura heterogênea, porque as pessoas hoje estão se identificando. E cada dia mais, o negro está cobrando um respeito da sociedade, o indígena também. Então, a gente está junto, mas a gente não se mistura enquanto raça. Nós temos uma etnia, cada um tem a sua etnia e o respeito um pelos outros. E dessa forma, nós vamos construir um país melhor. Casa Nova, muito obrigado pela sua participação no quadro Minha História. Esse quadro, ele significa muito para mim. Sempre tive a vontade de fazer ele e receber o Casa Nova aqui. Trabalhei com ele por muito tempo aqui na TV Agape. Significa muito. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e te espero no próximo capítulo. Tudo trabalha